o exercício da afetividade, do amor, do cuidado que ele tinha com a gente. O sentimento existe, né, na maioria dos pais, na grande maioria, mas o exercício desse sentimento muda de pai para pai, de casa para casa. E no exercício dessa afetividade, Zeto era um pai extremamente amoroso, carinhoso, beijoqueiro, cuidadoso, né? Zeto era quem nos acordava para ir para a escola, era quem nos arrumava para ir para a escola, era quem nos levava para a escola. Então, desde sempre, desde a acordada, que a gente era acordado com beijo, com muito beijo. E não era um beijo que ele dava para acordar, ele dava um monte. Ele começava nos pés, ia até a cabeça, voltava, pegava na bunda, pegava na pinta e dizia, pai ama e não sei o quê. A gente já era acordado com muito carinho. E na hora que abria o olho, sentia o cheiro de feijão cozinhado já, que ele tinha acordado 3h30 da manhã e o feijão já estava pronto, o almoço já estava pronto. Quando ele vinha acordar a gente para levar para a escola, o almoço da casa estava pronto. Então já cuidando né, da outra parte. Então essa sem dúvida é a dimensão principal dessa relação pai-filho, né? Porque aí vem depois o artista, que é sem dúvida minha grande referência, não só poética, não só discursiva, mas de performance, né? De como se portar no palco, não só no gestual, na impostação da voz, na expressão, mas na postura geral diante da arte, diante das pessoas que nos procuram em busca de arte, diante dos irmãos e irmãs de arte, de ofício. Zeto era extremamente generoso e foi o despertar para muita gente, inclusive para mim, né? É meio estranho, mas é feliz também, ao mesmo tempo, ter sua maior referência dentro de casa, né? E pode mesmo começar pela imitação, não tem problema nenhum de dizer que comecei imitando meu pai. Eu acho que 100% dos meninos que convivem com o pai fazem isso. Nosso primeiro grande herói. Mas depois que eu saí dessa bolha da imitação, eu não fiz questão de parar de imitar, não. E é imitar mesmo e não é procura. Qual é o gesto que Zé faria agora por fazer? Não, não é isso. É deixar o gen falar, a fisiologia falar naturalmente, né? Eu pareço na testa, na venta, na barba, então por que não parecer também no palco? Isso com muita naturalidade, com muita tranquilidade. E tem duas histórias, né, desse pai e desse artista que eu sempre lembro. Miguel pequeno, com 5, 6 anos, fazendo o pré, né, infantil, essas coisas. Aí teve um dia que Zeto sempre ia e deixava ele dentro da escola e tal. Aí num certo dia, do nada, Miguel, quando chegou na esquina de Dona Lila, como a gente chama aqui em São José, uma ladeira, aqui em cima está a casa de Dona Lila. Dona Lila é uma comadre de Helena Marinho de Manena, a madrinha de Zá, Dona Lila. E a escola era no meio da ladeira. Aí quando chegou na esquina de Dona Lila, aí Miguel, com 6 anos, disse, ô pai, pode me deixar aqui, volta daqui, pode voltar daqui. Aí Zé disse, por que Biruinha? Chamava Biruinho comigo. Por que Biruinho? Toda vida eu te deixo até lá embaixo e agora tu quer que eu deixe aqui? Ele disse, ô pai, é porque quando o pai chega na escola aí faz Biruinho, menininho, cheiro em pai, que pai ama, dê um cheiro, dê um beijo, chegue cá, que pai ama, dê um beijo, venha cá, menininho. Aí meus colegas ficam mangando de mim. Aí Zé deu uma gaitada, fez o Biruim, menininho, cheiro em pai, que pai ama, na esquina, escondido, Miguel aceitou todo e desceu depois. Sozinho, o Zé ficou da esquina rindo e vendo ele entrar na escola. E a partir desse dia ele começou a fazer isso. Quando chegava na esquina da Dona Lila, Miguel já virava os queixos, olhava para ele e ele fazia Biruim, vai pra aula, beijo em pai, que pai ama, um cheirinho, chega cá, Biruim. Então, eu escrevendo sobre isso uma vez, eu tenho umas crônicas que eu pretendo depois lançar em formato de livro mesmo, sobre histórias de Zeto. Inicialmente chamava-se Impressões do Abstrato, Conversas com meu pai Zeto. Aí depois que eu fui pai,
Aí eu mudei algumas coisas do texto e passou a chamar impressões do abstrato e abstrações do concreto. Conversa com meu filho Zé e com meu pai Zeto. São algumas crônicas. E nessa eu conto a história de Biruim e digo depois, né? Eram os milhões de beijos que ele nos dava na mais corriqueira despedida do dia, assim. Se fosse para sair do quarto para ir tomar banho, vá tomar banho. Aí ele ia, mas antes de ir, ele dizia, vem cá, pai ama, chega cá, dê um cheiro. Então esse era o ritual, cerca de 850 vezes por dia ele fazia isso, assim, né, no mais simples gesto era isso. Então esse cara amoroso, cuidadoso, sempre preocupado em resolver, né? Depois eu mais velho assim, depois eu digo, isso era para ficar de boa, para cumprir a tarefa e se liberar também para tomar a lapada de cachaça dele, para fumar o baseado e para ficar em paz e seguir o resto do dia. Mas isso não era feito como uma tarefa pesada para se livrar logo. Era o senso de responsabilidade. Meu menino está ajeitado, penteado, na escola, comido, o almoço está pronto quando ele chegar, agora eu vou tomar cachaça. Eu tinha esse senso de responsabilidade. Outra coisa comigo, eu acordava cedo sempre para ir para a escola, ele me acordava. Depois que eu fiquei adolescente, assim, aí fui estudar à tarde. Aí adolescente também, começando a sair, não sei o que, a beber, comecei a acordar tarde, né? 10, 11 horas. E Zeto não gostava desse negócio de acordar tarde. Ele disse, rapaz, quem acorda depois do sol passa o dia dormindo. Ele dizia muito isso. Quem acorda depois do sol passa o dia dormindo, meu irmão. Quando o sol sair já é para você estar de cara lavada. Ele dizia muito isso. Tinha essa coisa de levantar cedo e não sei o quê. Tinha uma disciplina, né, que eu não sei se veio dos tempos do Exército, onde ele passou um ano. Né? Nesse ano fugiu 13 vezes do quartel, quase era considerado desertor. Aprendeu a 13, foram 13 vezes. 13 vezes. 13 de Lula, que é isso, gente. Que ele fugiu do quartel, então ele tinha essa disciplina e tal. Aí eu, começando a acordar tarde, eu acho que ele doido para me ajeitar, para se sentir liberado. E eu acordando 10, 11 horas. 11 horas já estava ébrio, organizado. Aí, uma vez eu dormindo, umas 7, 8 horas da manhã, assim, eu dormindo, aí ele me levantou. Marinho, Joca, ele chamava de Joca. Era Grom com Greg, Joca comigo e Biruim com Miguel. Aí disse, Joca, aí eu acordei, disse, oi Zé, levante-se, por favor, levante-se. Aí eu levantei meio assusto, o que foi? Aí ele tirou a escova do bolso, aquelas escovas que engancham um dedo assim, que é uma rodinha, que a gente chama escova de caminhoneiro. Aí ele pegou, ajeitou meu cabelo todinho, penteou, ajeitou e eu sem entender, aqueles olhos cheios de remela. Aí ele penteou, quando achou que estava bom, aí disse, pronto, pode voltar a dormir. Dormindo assanhado, rapaz. Que coisa... Era assim, deixa eu ajeitar ele, deixa eu, né, para eu me liberar. Então era esse pai extremamente nosso, né, totalmente dedicado a gente. Quando eu tomei minha primeira cachaça, a primeira que foi descoberta, né, porque eu tinha tomado várias, mas a primeira que foi descoberta, eu tomei uma grande na casa de tio Babo, meu tio, meu padrinho, tomei uma grande, saí bêbado na feira, quase que um carro batia em mim. Chegou essa notícia na casa que Marinho tá bêbado. Mas rapaz, Marinho, esse menino, criado na igreja, um menino tão ajeitado, é do cara. Marinho não pode estar bêbado, não, isso é conversa. Eu tava mole de bêbado. Aí dormi, tinha 15 anos nessa cachaça. 14 para 15. Aí Bia soube, ele soube, tá? Aí Bia ligou pra casa do meu tio. Ô babai, Marinho ficou bêbado, aí Hilário, maravilhoso também, disse, não, eu tomei cerveja aqui, mas ele tá bêbado, eu vou botar ele pra dormir aqui, ele vai dormir aqui em casa, amanhã ele vai. Vixe como eu achei bom me livrar de chegar sozinho. No outro dia eu fui e tio Babo foi comigo, eu vou com você pra conversar, besteira, meu padrinho, né, fazendo... Aí quando eu entrei em casa, Bia já me avistou lá da mesa da cozinha, na casa de mãe Nena, e começou de lá. Tu estás pensando o quê, Antônio Marinho? Tu estás pensando que tu tem idade para fazer isso? Tu não manda em tu não, rapaz. Isso é um absurdo, tu ia sendo atropelado na feira. E eu a muquecando assim, entrando. Quando eu fui chegando perto, chegou no ápice do discurso, ela na função de mãe. Aí ele desceu a escada, é um primeiro andar. Aí ele vinha descendo a escada de lado assim, com as mãos postas, descendo os degraus de lado assim e gritando do primeiro andar.
Antônia, mulher, soltaste a franga, eu soube. Aí eu já quis dar uma gaitada, fiquei segurando a risada assim por causa da briga. Aí Zeto olhou e disse, aí Bia olhou e disse, Zeto, desmoralize não o negócio. Eu disse, não, claro, Beata, termine a questão do sermão aí, agora foi bom, foi cachaça, foi pai. Foi, tá. E aí, Bia disse, Zeto, e aí ficou aquele negócio, eu deixei eles resolvendo e zarpei para me livrar desse peso. Então essa generosidade absoluta, né, como gente depois, independente de ser filho dele, toda vez que eu quero me arvorar a julgar alguém, né, a cair na tentação do julgamento, de colocar a minha forma nos outros, né, eu lembro de uma frase dele, de uma música, que é uma música que ele fez para Zá Marinho, quando soube que Zá estava doente de uma forma que partiria em breve. E ele escreveu uma música, Lenda, que a gente gravou no disco, em Canto e Poesia, e tem uma frase que diz assim, na senda dos corações há variantes infindas. Né? E a partir dessa frase a gente pode declarar a paz universal e mundial, né? Porque na senda dos corações há variantes infindas, então cala a tua boca, faz o teu, benção, e deixa, né, deixa quem quiser fazer o que quiser. Então, essa compreensão geral, como pai e depois como poeta, como gente, como artista, né, de entrar por aí, nessa forma de considerar as coisas. E a outra coisa do artista, tem uma história que eu também sempre fica na cabeça quando eu falo em Zeto. O Encanto e Poesia chegou na Praça do Arsenal, em Recife, para fazer um show de carnaval. Aquela coisa normal, chegou na van e desceu, entrou no backstage ali e se aproximou de nós o diretor de palco. Nos recebeu, sejam bem-vindos, pererê e tal. E aí o diretor faz isso, né? Ele recebe e pronto, e ele entrega à equipe, aos roads, aos montadores e tal. Todas as funções equivalentes, mas existem funções, um faz uma coisa, outro faz outra. E diretor de palco não monta fio, diretor de palco recebe a equipe e entrega à equipe técnica. E o cara se apresentou, meu nome é Gabriel Sá, sou diretor de palco, o que vocês quiserem aqui é só falar comigo. Oh, obrigado, Gabriel, e tal. E Gabriel não soltou a gente entrou no camarim, e Gabriel entrou no camarim e ficou conversando, e a gente, bacana, Gabriel, doido que ele fosse embora pra gente fazer outras coisas. E Gabriel ficou, e a gente subiu pro palco, Gabriel marcando as fitas no chão. Eu digo, esse cara é o diretor do palco ou ele é interino? Que não é função, só estranhando, normal. Marcando, e aí, poeta, tá bom, Marinho? Tá bom, eu digo, tá bom, poeta, muito obrigado, tá aí marcando. Aí eu acho que ele notou que a gente tava achando, no mínimo, curioso, assim, o diretor tá pregando fita no chão. Aí ele disse, ó, eu tô fazendo isso aqui para vocês com o maior prazer do mundo, e eu gosto muito do som de vocês, mas eu não tô fazendo por causa de vocês, não. Eu tô fazendo por causa de Zeto. Aí eu dei para trás assim, me arrepiei. Eu disse, oxente, poeta, Zeto, ele disse, eu sou profissional hoje, está aqui meu CD, o nome do CD era Gabriel Sá, porque as fotos eram dele, o projeto gráfico era dele, as músicas eram dele, tudo era dele no disco, então o nome era ele, era Gabriel Sá. Isso aqui é meu disco, tá, eu dado presente a vocês. Já estou gravando o segundo, não sei o quê, e eu subi no palco a primeira vez, quem me botou no palco a primeira vez foi Zeto. Eu só tinha tocado assim em farra de família, em Natal, em aniversário, aí Zeto estava tocando no Babaião de Dois, lá no Espinheiro, dos meninos de Bodocó, o bar. E estava tocando, no almoço, eu fui almoçar com meu pai, e meu pai chegou para ele e disse, poeta, meu menino gosta de tocar também, gosta de cantar. Ele imediatamente disse, poeta, por favor, venha tocar uma música aqui, venha. Eu me tremi todinho, mas me levantei e fui. E cantei profissionalmente assim, para público a primeira vez, no tamborete e no violão de Zeto. E eu toquei Garoto de Aluguel, de Zé Ramalho, ele disse até a música. Então, bicho, eu estou aqui atendendo aos filhos do cara que me fez ser o que eu sou hoje, o que eu faço hoje, é por causa de Zeto. E esse é um depoimento de muitos que a gente escuta, né? Quando a gente foi fazer a defesa oral desse projeto, que a gente está fazendo agora, o site, lá no Funcultura, e eu fui com Camila, minha prima e sobrinha de Zeto e coordenadora dessa história toda,
quando a gente foi fazer a defesa oral, aí ela falou e depois eu comecei dizendo que era importante o site, porque Zeto era um cara que teve mais projeção do ponto de vista de público depois que partiu, né? Zeto ficou muito mais conhecido do público depois que já tinha morrido. Muita gente foi tocada por Zeto depois que ele morreu. E quando foi buscar Zeto, Zeto já tinha partido. E desde anônimos, consumidores de música, até Yamandu Costa, Renato Teixeira, né? Figuras que Zeto gostava e admirava e tal. E quem é esse caba, né? Não, esse caba morreu faz uns anos e tal. E quando eu terminei a minha fala, aí um dos caras que estava na banca lá do Funcultura, ele disse: Marinho, eu queria começar dizendo que eu sou uma dessas pessoas que fui tocada por Zeto depois que ele já tinha partido. O CD Curvas mudou minha vida. Eu cutuquei Camila, disse: esse voto a gente já tem, tá tudo certo. E vão chegando esses depoimentos assim, naturalmente, sabe? Dessa essência de Zeto. Então, como artista, como pai, é essa grande referência da gente. Esse guarda-chuva, né? Essa sombra. Assim como o Louro é outro, como a cantoria é outro, como outros poetas, outras poetas, são esses guarda-chuva, né? Essas sombras de Juazeiro que deixa a gente observar o mundo a partir de uma lente, né, de uma interlocução maior do que nós, uma interlocução que é coletiva, que já veio antes da gente e que desenvolve em nós um sentimento de pertença. Né? Eu pertenço a algo maior do que eu sou mais do que eu, né? Porque eu pertenço a isso. Isso nos força também a uma humildade, né? Mesmo que a gente não queira. Quando a gente sobe no palco para cantar, uma porcentagem ali é nossa, original, autoral. O resto vem da carga que a gente partilha, que a gente come junto, né? Como diz Chico Buarque, vamos botar água no feijão. Então, quando a gente sobe com esse caldeirão todo, né? Fervendo, para botar a nossa concha, mas comer muito mais do que botar dele. E Zeto nos deu essa consciência, junto com Bia, com todos, mas a figura aqui é ele, então ele nos deu essa consciência. Quando ele ensinava um acorde a Greg, ensinando o violão a Greg, ele dizia: ó, bicho, o acorde é esse. Aí botava um Ré maior, o acorde é esse. Agora, mais importante do que o acorde é o que tu vai fazer com ele. O acorde é só o código, a técnica. O importante é o que tu vai fazer com ele. Então essa dimensão, né, diluída aí entre o pai e o artista, que eu não consigo separar, graças a Deus, nem pretendo. Né? Muitas vezes é difícil ser filho de um cara que morreu aos 46 anos. Né? Eu tinha 15 anos quando perdi Zeto, Miguel tinha 9, quase 10. E não é bom não ficar sem o pai com essa idade, com idade nenhuma. Né? Mas exatamente por não separar o pai e o artista, a gente pôde ter essa compreensão de, bicho, deu aqui para Zeto, deu aqui, chegou aqui, ele não quis mais. Zeto sabia que se continuasse tomando cachaça ia morrer. E ele disse: eu vou continuar tomando cachaça. Quando ele já estava bêbado, doente, eu disse uma vez, ele cuspia o sangue aqui de lado, dava uma cuspida de sangue, aí pegava um copo de cerveja e tomava um gole assim, coberto. Era uma xícara com um pires coberto, para a mãe Nena não saber que era cerveja. A mãe Nena pensava que era chá. Mãe Nena sabendo que era cerveja há 1000 anos. Mas dizia, pai, Helena não dizer nada. Aí dava um gole, uma cuspida de sangue e tomava um gole de cerveja. Então o cara fez uma escolha consciente, racional. E eu disse a ele uma vez, ele pegou o gole de cerveja, aí eu disse: ei, irmão, faça isso não, velho. Você chão cheio de sangue aqui, você tomando cerveja. Aí ele disse: Joca, Louro e Jó já estão fazendo a cantoria para quando eu chegar. Daqui uns dias eu chego. Tem paciência, vê se tu já está criado, termina de criar Miguel aí e Louro e Jó já estão fazendo essa cantoria para quando eu chegar. Foi uma escolha racional e cabe a nós aceitar e enfrentar os dissabores de ser filho dessa figura e de ficar sem ela. Não de ser filho, mas de ficar sem ela. Né? Mas ele foi de uma plenitude tão grande que não deixou espaço. Bia preocupada com Miguel, né? Miguel muito novinho, com 9 anos, quase 10. Zeto morreu 14 de outubro, Miguel fazia 10 em 26 de outubro, tinha 10 anos. E aí Bia mais preocupada com Miguel, porque era mais novo e tal, o Greg tinha 18, Hugo tinha 21, então Bia ali mais preocupada com Miguel e chegou para Miguel e foi conversar: olha, pai,
Painha morreu, mas Painha vai estar olhando a gente e foi querer consolar Miguel e Miguel foi quem consolou Bia. E Miguel com 10 anos disse, ô mãe, Painha me amou tanto que dá pra vida todinha. Não precisa ficar aperreado com isso não. Aí, agora, há uns 4, 5 anos, Santana forrozeiro, Santana, o cantador, foi gravar um disco e foi gravar Curvas, de Zeto. Esse rio que passa no meu coração. Muito bonita a gravação. É Santana e Flávio José. Aí Santana me chamou e disse, Marinho, eu queria que tu fizesse uma poesia para dizer no meio de Curvas no disco. Agora tu só vai fazer a estrofe, o tema já está dado e é o de Miguel. É dizer aquilo que Miguel disse em poesia. Tu só vai fazer a grade, tem que dizer aquilo. E aí, falando disso, eu fiz a estrofe, que eu disse... Andarilho em poesia, andarilho em alforria, pisando a senda secreta das curvas que a poesia faz na estrada de um poeta. Apesar do corpo ausente, Zeta é a voz mais presente que faz companhia minha, pois nos salvando da dor, deixou um tanto de amor que dá para a vida todinha. Então, ele deixou esse tanto de amor que dá para a vida todinha. Saudade existe, falta nunca, porque ele nunca saiu, né? Esse festival é prova disso, Zeto nunca esteve longe. E objetivamente na vida não houve falta porque Bia Marinho não deixou buraco nenhum. A grande mulher que ela é, a grande mãe que ela é, a grande artista que ela é, não deixou buraco nenhum. Existia a ausência, mas o vácuo não. Né? E ela preenchia com ela e preenchia com ele também, a memória dele. Ela nunca deixou de ser Bia de Zeto e Zeto de Bia, né? Então é por aí essa plenitude que ele nos habita. Eu estava tentando lembrar de outro verso, se eu não lembrar todo, depois a gente bota legal no material. Mas postaram um dia desse uma foto, eu recitando em 96, eu tinha 9 anos, recitando no Congresso de Violeiros em Arco Verde. Fui levado por Mané Filó, Zé Rabelo, Lirinha e Jorge Filó. Eu estava bem assessorado, não estava não. Com 9 anos de idade, hospedado na casa de Mané Filó, para recitar. E Zeto e Bia também cantavam no festival. Aí a foto é eu assim, com o microfone, olhando para o chão, e lá atrás no palco, Zeto assim, com a perna cruzada e olhando. E contam, né, que eu dizia uma poesia, aí quando terminava, eu olhava para Zeto e dizia, agora eu digo qual? Aí ele dizia aquela, aí eu me virava e dizia, aí terminava e dizia, agora eu digo qual? E ele dirigia o recital todinho. E aí postaram essa foto dessa história. E aí eu comentei nessa postagem com um poema que eu estou tentando lembrar aqui, não sei se vou lembrar direito. São 2 estrofes que eu disse assim, os braços ainda sem gestos, as pernas ainda sem dança, o olhar meio parado na expressão de criança, mas me sentia completo, que atrás o colo de Zeto dava toda a segurança. Hoje eu vivo em uma dança por esse mundo sem fim, mas antes de entrar no palco e começar o festim, Zeto é o nome que chamo. Até hoje eu só declamo com ele perto de mim. Me perdoem que eu estou monossilábico hoje. Corta, diretor.